para não se perder. Então, antes de simplesmente o som desaparecer, e estava passando o vídeo ali, eu estava comentando com vocês, então pedindo para vocês assistirem esse vídeo, né? Que ele é interessante. Ali representa uma farmácia, vamos dizer assim, um pouquinho mais com mais recursos. É uma farmácia que ela tem muito equipamento. Mas pode ser que quando vocês forem estagiar numa farmácia ou trabalhar numa farmácia, vocês encontrem uma situação um pouco diferente, uma farmácia com menos equipamentos e tudo feito mais de forma manual. Pode acontecer? Pode. Isso vai depender muito do investimento que foi feito e está sendo feito na farmácia. O que a gente vê muito assim, as farmácias começando mais, fazendo tudo de forma manual, né? Porque os equipamentos são caros, né? Então, para você abrir uma farmácia, investir já na compra de equipamentos, às vezes pode ficar um pouco complicado, financeiramente falando. E muitas vezes não tem necessidade no começo. Então, por exemplo, vocês devem ter visto ali. Vocês ouviram eu falar da questão do tubo de pomada ali, ou nem isso vocês conseguiram ouvir? Não deu para ouvir nada, professor. Tá, então eu já falo dele também. Vocês devem ter visto ali no vídeo, vocês não viram depois, vocês vão ver que tem uma máquina que produz cápsulas, né? Máquina mesmo, um equipamento de inox, tudo mais, automática. Aquela máquina ela é super cara. E às vezes você não tem uma demanda grande que justifique ainda comprar uma máquina daquelas. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer manualmente, numa bandejinha, contando, abrindo as cápsulas, colocando pó, fechando, tudo manualmente. Com o passar do tempo, você percebe que se você comprar uma máquina, você vai conseguir atender melhor seu público, você vai conseguir fazer muito mais rapidamente aqueles medicamentos, então pode ser que chegou o momento de comprar uma máquina, tá? Então, pode ser, como eu falei para vocês, não existem duas farmácias de manipulação iguais. Elas diferem em tudo, em estrutura física, diferem inclusive em equipamento. Então, essa farmácia do vídeo é uma farmácia que já tem mais recursos, provavelmente já tem uma demanda bastante grande, então por isso que é tudo muito automático. Mas não necessariamente isso vai acontecer em todos os locais. Pode ser que seja tudo manual e funciona perfeitamente também. O que eu tinha falado ali, que não sei se vocês viram aquela parte onde tinha um tubinho de alumínio, que devia ter um creme, uma pomada ali dentro. Aí era uma curiosidade que eu queria falar para vocês. Eu, antes de trabalhar numa farmácia de manipulação, quando eu comprava um tubo daqueles de alumínio, eu ficava imaginando, meu Deus, como que colocam esse produto aqui dentro, né? Porque a pontinha, o bico vem lacrado, a gente tem que furar para começar a usar. Como que coloca o produto aqui dentro? Então, o que acontece? A gente compra esse tubo de alumínio aberto, então a parte de trás vem aberta, a gente coloca o produto ali dentro, daí fecha, né, junta as pontas e começa a dobrar. Vocês devem ter visto ali que aquela parte de trás estava dobrada e o pessoal estava apertando com uma máquina, né? Então é porque eles já tinham dobrado a parte de trás e estavam apertando bem para não vazar o produto por ali. Mas é uma curiosidade, a gente muitas vezes não entende como que aquilo entrou dentro do frasco, né? Então, só para vocês saberem que ali é uma finalização de fechamento de um tubo. Vamos voltar, então, para a apresentação. Deixa eu até sair daqui para não...
Então, eu peço para que vocês, né, mais uma vez, que vocês assistam aquele vídeo. Vou mandar para os representantes também um vídeo de uma farmácia. Eu recebi esses dias um vídeo de uma farmácia que ela é de, não lembro se é Londrina ou Maringá, mas eu acho que é de Londrina, que a dona já tem anos essa farmácia, né? Ela começou com uma pequena loja, depois ela abriu outra, e agora ela montou uma farmácia de manipulação fantástica na cidade, todinha de vidro. Eu vou mandar para vocês darem uma olhadinha para vocês verem até que ponto, né, uma farmácia de manipulação pode chegar quando bem administrada, quando, né, faz um trabalho bem feito. Vou mandar para vocês depois. É simplesmente linda a farmácia. É uma coisa assim, parece um filme. Mas eu mando depois. Bom, agora falando então de farmacotécnica, né? Aí a foto de alguns alunos nossos numa aula prática. O que é farmacotécnica? A gente já falou rapidamente, mas a gente tem uma definição mais oficial, né? Farmacotécnica, então, é ciência responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos, levando-se em conta o efeito terapêutico e a estabilidade, né, que é o prazo de validade, que são desejados. Condições de acondicionamento, transporte e armazenamento, bem como a forma ideal de administração e dispensação. Então, quando a gente fala de farmacotécnica, a gente não está falando só de produzir o medicamento, né, de transformar o princípio ativo e a matéria-prima em uma forma farmacêutica. A gente tem que levar em consideração outras coisas antes e depois desse processo de produção. Então, a gente pode, por exemplo, desenvolver formas farmacêuticas. Eu posso criar a minha própria base de creme, né, exclusiva da minha farmácia, aonde nessa base de creme eu vou então inserir os princípios ativos. Então, não sei se tem alguém aqui na sala que seja que tenha o hábito de mandar fazer medicamentos em farmácia de manipulação, mas caso tenha, pode ser que tenha passado por aquela situação mais ou menos assim. Eu compro sempre, mando fazer sempre um creme numa determinada farmácia de manipulação, né? Então já estou acostumado com aquele creme, aquela textura e tudo mais. E de repente, estou viajando, sei lá, por algum motivo eu mando fazer em outra. Mas o creme não é a mesma coisa. Aí eu fico um pouco confuso. Será que é o mesmo produto? Na verdade é. Mas o que acontece? Uma farmácia desenvolveu o seu creme base, né? E a outra farmácia desenvolveu o seu creme base. Então, quando você muda, né, de, entre aspas, fornecedor, você pode perceber essas diferenças. E muitas vezes isso faz com que as pessoas fiquem desconfiadas. Mas eu faço sempre numa farmácia tal, passo o creme, ele desliza, ele não não fica gorduroso, nada disso, e daí mandei fazer numa outra farmácia e ele ficou pegajoso. Será que vai funcionar? Vai. A grande diferença é que o creme que uma faz se desenvolveu é diferente do creme que a outra desenvolveu e usa. Então, a gente pode desenvolver os nossos próprios produtos, né? A gente vai sim fazer a produção desses medicamentos, né? E a gente tem que levar algumas questões, né? Tem que levar em consideração algumas questões, como principalmente a questão da estabilidade. Então, dependendo da forma que eu fizer, dependendo do conservante que eu colocar, dependendo do processo de manipulação, eu vou poder dar um determinado prazo de validade para esse produto. Então, a determinação do prazo de validade também ela é meio individual. Ninguém faz isso. Todo mundo já pega uma tabela pronta que um pessoal desenvolveu aí, que diz que a creme vai ter 3 meses, cápsula vai ter não sei quantos 2 meses, assim por diante. Mas a gente pode determinar o prazo de validade individual dos nossos produtos. Questões de acondicionamento, transporte e armazenamento também é importante, porque a gente tem que levar em consideração as embalagens que a gente compra e que a gente vai
a condicionar os produtos, que elas podem interferir se a gente usar a embalagem errada. A gente vai ter uma aula que fala sobre isso, por exemplo. A questão de transporte. É muito comum a gente ver aí farmácia de manipulação fazendo entregas, né? E daí o que eles fazem? Tem um motoboy que coloca o medicamento ali naquela caixa na parte de trás da moto, e geralmente aquela caixa não é térmica. Então, às vezes, o motoboy fica o dia inteiro na rua, deixa aquilo embaixo do sol, e às vezes aquela caixa passa a ter uma temperatura de 70 graus lá dentro. Isso pode fazer com que o produto se perca totalmente, né? E a questão do armazenamento também, que é bastante importante que nós, né, farmacêuticos, e os nossos colaboradores também sejam bem treinados em relação a isso, de orientar as pessoas que se o creme vem com uma pazinha, aquela pazinha é para ser utilizada, né? Não é para colocar o dedo dentro do creme, porque vai contaminar, é para usar a pazinha, para higienizar a pazinha depois de usar, para poder usar de novo. Se o produto é para ficar na geladeira, não é para deixar na porta da geladeira, como todo mundo deixa. E as características individuais de cada produto, né? Se o produto é para ser armazenado em um local seco, você não vai armazenar nem na cozinha nem no banheiro. Então, essas orientações de armazenamento são importantes também, né? Geladeira é geladeira, local seco, local sem iluminação é local sem iluminação, e a gente precisa fazer todo esse processo de orientação, ok? Só para ter uma noção que informações que vocês precisam ter de que disciplinas que a gente utiliza mais comumente, né? Que vocês precisam fazer aí um resgate. A gente vai usar questões da física, da fisicoquímica, da farmacognosia, da legislação, que é muito importante, das químicas e da anatomia e da fisiologia. Então, a farmacotécnica ela está muito ligada com tudo isso, né? Física até pela questão, por exemplo, de pesagem, né? É um dos processos mais simples que a gente tem e que a gente utiliza no dia a dia. Legislação. As farmácias, elas trabalham abaixo de legislação, né? Então, o que pode, o que não pode, o que tem que ser, o que não tem que ser, basicamente está na legislação. E, de uma forma geral, anatomia, fisiologia, a gente precisa entender muitas vezes, até a própria farmacologia, que não está colocada aqui, mas é fundamental, a gente precisa entender, né, os processos que estão ligados com o medicamento e a administração dele, e a distribuição dos medicamentos dentro do organismo, excreção e tudo mais, ok? Sendo assim, vamos falar um pouquinho da história rapidamente. Pergunto para vocês, quando que vocês acham que, historicamente, a gente pode dizer que a produção de medicamentos ela acontece? Quando vocês têm uma ideia, assim? Ontem, mês passado, no começo do século passado? O que vocês acham? Quem chuta? Quem se arrisca? Será que vocês não estão me ouvindo ainda? Ouvindo a gente tá, professor? Então chute, já que você falou, chute. Ah, acho que. Não sei. Mais ou menos. Se arrisca. Acho que no começo do século passado. No século passado. Tá. Alguém tem outra opinião? É um pouquinho antes.
Então a gente diz que historicamente a gente diz que lá na pré-história já existia alguma coisa ligada à produção de medicamentos, né? Então, quando o homem começou a se juntar em grupos, né, para se proteger, para conseguir, né, se alimentar melhor e tudo mais, cada um acabou adquirindo uma função diferente dentro desse grupo, né? Então tinha gente que cozinhava, tinha gente que ia caçar, tinha gente que ia colher frutas, verduras, as coisas para comer, e tinha gente que tinha uma pessoa, geralmente, que era responsável por tratar das pessoas, né? Então, é, era tipo um curandeiro, né, que cuidava da saúde de todo mundo. E ali eles, obviamente, eles iam utilizar o que eles tinham à mão na época, né? Então, plantas e alguns produtos de origem animal e até alguns produtos de origem mineral também. Se vocês, quem é do interior, já viu uma vaca lá no pasto, já deve ter visto vaca lambendo pedra. Muitas vezes isso é indicativo que essa vaca está precisando de alguns minerais e ela está tirando ali da pedra esses minerais. Então, há muito tempo a gente já, né, identifica alguém que trabalhava em preparar medicamentos, usar essas plantas para transformar isso em algo para fazer um efeito positivo nas pessoas. E como que eles descobriam isso? Como que sabiam que aquela planta era tóxica, que aquela planta tinha um efeito terapêutico em cima de uma doença, alguma coisa? Quem tem cachorro, né, quem tem gato, já deve ter visto o cachorro comer grama, o gato ir lá comer a graminha que a gente compra, e a gente sabe que eles estão comendo aquilo porque eles estão com algum problema gástrico, eles não estão se sentindo bem, comeram alguma coisa que talvez não tenha caído bem, né? E muitas vezes eles comem aquela grama, então, no caso do cachorro, muitas vezes porque eles estão com diarreia, e no caso do gato, porque eles querem vomitar aquilo, né? E se fazia a mesma coisa naquela época, observação, né? Ver, né, quando os animais comiam determinadas plantas e o que aquelas plantas produziam neles. Então, desde aquela época já se tinha esse processo de utilização das plantas conforme se observava. E, obviamente, né, esse curandeiro desse grupo, ele ia passando isso para uma outra pessoa, para que quando ele morresse, essa informação pudesse se perpetuar e não desaparecer, né? Daí a gente pula um pouquinho mais para frente, vamos lá na Mesopotâmia, que a gente tem o primeiro documento, né, escrito, falando de algumas práticas que a gente chamaria de farmacêuticas. Então, existe essa plaquinha aí de argila que foi descoberta lá na Mesopotâmia, né, onde era a Mesopotâmia, que depois que eles conseguiram traduzir, eles perceberam que dentro dessa tábua estavam escritas receitas, né, de medicamentos. Então a gente vê que aquilo que se fazia lá antigamente na pré-história se perpetuou na Mesopotâmia. Então ali já estava escrito mesmo, né? 15 receitas de medicamentos para se utilizar para variadas, variadas necessidades, situações. No Egito Antigo também foi encontrado um papiro, chamado papiro de Ebers, que tem, então, dentro dele, descrição de 500 substâncias medicinais e 800 formulações. Então, a gente percebe que, em relação à Mesopotâmia, os egípcios já estavam bem mais desenvolvidos, né? Já tinham 700 substâncias medicinais descritas, e isso é uma quantidade bastante grande de substâncias. Claro que algumas substâncias hoje elas não seriam utilizadas, como, por exemplo, chumbo, né? Cobre, que mais que eu coloquei ali? Gordura de vários animais, como gordura de hipopótamo, de crocodilo, de cobra, até porque a gente não tem, a gente tem coisas muito mais modernas para utilizar ao invés disso, né? Mas eles utilizavam o que eles tinham na época. Indo um pouquinho para frente, na Grécia, né? Grécia também, uma civilização assim, bastante desenvolvida,
estudavam muito, tudo mais. O que a gente tem, por exemplo, de material que a gente pode dizer que, né, descreve o que acontecia na época, a gente tem os 53 livros do Hipócrates, que depois foi considerado pai da medicina. Ele escrevia tudo, né? Ele, então, nesses 53 livros, ele fala de medicina de uma forma geral. Fala de doenças, fala de tratamentos e acaba falando de formulações também, né? Então, preparo de medicamentos. Então, dentro desses 53 livros, a gente acha muita coisa falando de preparo de medicamentos e também bastante bem mais avançados do que o próprio Egito, né, o antigo. Ali a gente teve a primeira separação de médico e o preparador de medicamentos. Até então, a mesma pessoa que diagnosticava doenças era a pessoa que preparava o medicamento e que muitas vezes administrava o medicamento, né? Então, era tudo feito por uma pessoa só. Aí, essas pessoas lá na Grécia, elas acharam que o trabalho mais importante era diagnosticar a doença e eles começaram a parar de preparar medicamentos, achando que preparar medicamentos era uma coisa menos digna, né? Então, a gente acaba tendo aí a primeira separação entre médico e farmacêutico. O médico ficou com o diagnóstico de doenças e o farmacêutico ficou com o preparo dos medicamentos. E se a gente for ver um pouquinho mais a fundo, né, os enfermeiros ficaram com a administração dos medicamentos. Então, surgiram aí três profissões diferentes no final das contas. Indo para o Império Romano, a gente tinha uma situação bastante interessante, que no Império Romano, né, a questão era fazer guerra para conquistar cada vez mais território. Então, o que acontecia? O Império Romano conquistava um determinado território, ia lá e escravizava todo mundo. E os que eles descobriram que eram médicos, então eles escravizavam também, mas levavam lá para Roma. Para quê? Para que lá em Roma eles pudessem centralizar todo o tratamento dos soldados que sofriam algum tipo de dano nas guerras, porque eles queriam que esses médicos então tratassem logo esses soldados, curassem logo esses soldados e dessa forma os soldados pudessem voltar para a guerra, porque eles queriam conquistar mais e mais territórios. Então, foi uma coisa, entre aspas, inteligente do Império Romano, né? Pegar esses médicos para trabalhar a favor do próprio Império Romano. E também eles acabavam preparando os medicamentos. Dentro dos hospitais criados pelo Império Romano, já existia inclusive a separação de um espaço físico chamado de farmácia. Ainda no Império Romano, a gente tem o Galeno, que era um médico, né, mas que era muito interessado em medicamento. Então, ele passou a dedicar a vida dele inteira a medicamentos. Então, ele estudou muito, trabalhou muito com medicamentos, aí tendo então aí 450 fármacos mais ou menos dentro das suas escritas, né? E pelo fato de ele ser extremamente dedicado aos medicamentos, ele passou a ser considerado pai da farmácia, e até hoje ele é considerado pai da farmácia. Lá no mundo árabe, também teve aquela divisão do trabalho do médico e do farmacêutico. Então, o médico ficou com a parte de diagnóstico, o farmacêutico com a parte de preparo, e dentro do preparo a gente ainda teve uma divisão. Então, surgiram lá no mundo árabe, no Oriente Médio, as primeiras vendas, né, de medicamentos, que então eram vendas que
Vendia um pouco de tudo, inclusive medicamentos. E quem fazia o preparo desses medicamentos eram pessoas leigas. E eram chamados de auatar. E existiu também um outro profissional que surgiu, né, derivado desses processos todos de preparo de medicamentos dentro de estabelecimentos, e depois começaram a surgir estabelecimentos próprios de preparo de medicamentos, e os profissionais que trabalhavam com essa situação eram chamados de saia de lá, ou seja, eram os chamados farmacêuticos. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos a mesma situação lá da pré-história, né, das tribos que a gente tinha. O pajé fazia todo o papel lá de médico, de farmacêutico e inclusive de enfermeiro, porque ele diagnosticava as doenças, preparava os medicamentos também, né, pela observação, e acabava administrando. Além, obviamente, das ervas, dos produtos de origem animal e mineral, tinha também a questão do canto, das rezas, né, dos passes e tudo mais. E eles viviam super bem até que surgiram os portugueses aqui para atrapalhar a vida deles, trouxeram com eles doenças que não existiam, né? Dessa forma, eles acabaram dizimando uma boa parte dos índios pelas doenças que eles trouxeram, né? Então eles chegaram sem preocupação nenhuma, sem se importar se os índios iam ficar doentes, iam morrer, se não iam, porque não era vamos dizer assim, o foco dos portugueses, né? O foco era outro. Aí, o que a gente tem? Como toda situação onde o português fazia sua conquista de territórios, né? Eles chegavam e uma das coisas que eles faziam era tentar implantar o catolicismo, né, trazendo então religiosos para os territórios, tal. E nessas a gente teve o José de Anchieta, que veio, se instalou onde hoje é São Paulo, construíram uma igreja e construíram um local para esses jesuítas morarem, né? Com o passar do tempo, esses jesuítas perceberam que a população, né, que estava se instalando ali ao redor da igreja e desse local onde eles moravam, começou a crescer demais, e eles começaram a perceber que eles precisavam transformar aquele local onde eles moravam em um colégio para educar as crianças que estavam surgindo por ali. E dessa forma transformaram, né, esse local onde eles moravam em colégio. E quando eles começaram a trazer as crianças para dentro, eles começaram a perceber que virava e mexia, uma criança ficava doente, ou virava e mexia, uma criança se machucava, e eles tinham lá sua farmacinha, né? E eles acabavam usando os seus medicamentos que estavam lá na farmacinha, que vinham de Portugal, para tratar essas crianças. E essa notícia começou a correr, e as pessoas em volta da igreja e do colégio começaram a ir até o colégio muitas vezes, pedir ajuda dos padres quando eles ficavam doentes. E os padres começaram a trazer mais medicamentos, né? E, então, aumentar o seu estoque de medicamentos para poder atender essa população. Dali a pouco, eles tiveram que abrir uma porta voltada para a rua e distribuir medicamentos para a população. E dessa forma, a gente tem a primeira farmácia montada no país. Então, ela foi gerada a partir da necessidade da população e dos padres, então, distribuindo esses medicamentos para essa população, né, abrindo uma portinha lá do colégio para que eles pudessem, então, fazer esse processo de distribuição. E essa é a nossa primeira farmácia brasileira. Além disso, a gente tinha um outro sistema bastante importante, que foi bastante importante, que era o sistema dos mascates. Eles eram pessoas que compravam produtos, os mais variados tipos de produtos, e iam para o interior do país para levar isso para vender para as pessoas que já estavam morando lá no interior. Então eles levavam de tudo, panela, comida, enxada, e levavam medicamentos também. E eles acabaram aprendendo um pouco sobre os medicamentos para poder indicar esses medicamentos e vender esses medicamentos. Então,
eles foram considerados boticários sem ser boticários, na verdade, né? Mas foram considerados boticários por muito tempo, porque eles que levavam os medicamentos para o interior do Brasil. Um pouquinho mais à frente, lá no século XVI, quando veio o rei de Portugal e toda a tropa, né, de sanguessugas junto, né, todos fugidos lá porque o Napoleão tinha jurado eles de morte, e eles vieram fugidos para cá. Então, o que aconteceu? De repente, do dia para a noite, Rio de Janeiro, que era uma cidade extremamente pequena, incha, né, porque vieram mais de 400 pessoas. O rei, a rainha e mais um monte de sanguessugas, né, que viviam do dinheiro do Império. Do reinado, desculpe. E daí esse pessoal veio para cá, fugido, não tinha o que fazer, já estava incomodando o rei e tudo mais. O rei começou a distribuir títulos para essas pessoas para que eles começassem a trabalhar, a fazer alguma coisa de útil, né? E dessa forma, então, ele acabou dando o título de boticário para um monte de gente, para que essas pessoas abrissem os seus comércios e pudessem vender os medicamentos que eles iam importar de Portugal. Ou seja, os primeiros farmacêuticos, entre aspas, boticários que a gente tem oficiais aqui no Brasil, na verdade não tinham formação nenhuma. Eles simplesmente ganharam um título e passaram a vender medicamentos. Isso foi tão ruim que, em 1744, foi necessário, pela vigilância sanitária da época, né, eles lançaram um documento, um regimento, que, né, falava que para que uma farmácia, né, uma botica, que era como se falava o nome da farmácia de manipulação na época, tivesse condições de funcionar, eles tinham que ter pelo menos balança, peso, livro de registro e qualidade de matéria-prima. Então a gente imagina que para a vigilância sanitária da época chegar a esse ponto de colocar um tipo de legislação dessas, provavelmente eles não tinham nem isso, né? Então, tipo, como é que prepara um medicamento sem uma balança? É encolherada, né? Isso não existe, mas provavelmente era assim que acontecia. Indo um pouquinho mais para frente, no começo do século XX, nós, como farmacêuticos, éramos super bem considerados, porque o que acontecia? Não existia medicamento industrializado, então a necessidade de medicamentos era suprida pelo nosso trabalho. Então a gente, né, como farmacêutico, como boticário, tinha o poder da criação dos medicamentos, e isso então fazia com que a nossa profissão fosse supervalorizada. Só a gente podia e só a gente tinha condições de fazer, né? Então, dentro dos estabelecimentos boticas, né, ou até mesmo dentro dos hospitais, a nossa presença era imprescindível. Até que, lá a partir de 1930, né, primeira, um pouquinho antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, o que aconteceu é que começaram a surgir as grandes indústrias, né, produzindo medicamentos de forma... me fugiu a palavra agora. Forma industrial, não me lembro agora a palavra, mas eu já me lembro. Então, colocando muito medicamento no mercado, né, linha de produção muito grande, e o farmacêutico passou a perder aquela importância. Para que um farmacêutico, para fazer um medicamento, você tem uma máquina que faz aí 10 mil, né? E outra coisa, as indústrias que começaram a surgir aqui no país começaram a trazer medicamentos com preço mais baixo, né? Mais baixo que o farmacêutico. Para quê? Exatamente para conquistar o mercado. E dessa forma a gente passou a perder a importância. Dentro de hospitais, por exemplo, a gente simplesmente foi banido. Por quê? Para que eu vou pagar um farmacêutico se eu posso pagar 2, 3 funcionários para ir lá pegar a caixinha do medicamento na prateleira e levar lá para o enfermeiro administrar, né? Então, esse pensamento fez com que a gente perdesse a nossa
essa nossa área de atuação. Diminuiu bastante, até que em 1973 surgiu a Lei 5991, que simplesmente falava o seguinte: até então, o farmacêutico era o único profissional que poderia ser dono de uma farmácia, fosse ela de manipulação, fosse de dispensação. E essa lei 5991 simplesmente acaba com isso. Diz que qualquer pessoa pode ser proprietária de uma farmácia desde que tenha um farmacêutico como responsável técnico. Aí, assim, os poucos boticários que ainda existiam na época largaram mão de manipular medicamentos. Eram pouquíssimos, porque já não tinha muita demanda, eles largaram mão. Simplesmente abandonaram e foram fazer outras coisas. E mesmo os proprietários de farmácia que trabalhavam com medicamentos industrializados acabaram, né, sendo engolidos pelo mercado. E a gente teve aí uma queda bastante grande na nossa profissão. E os profissionais farmacêuticos se voltaram quase que todos para análises clínicas. Então, nesse período, e até a quase década de 80, a gente tem o farmacêutico praticamente se envergonhando de ser farmacêutico. Ele queria, na verdade, ser bioquímico, como se falava na época. Então, você não fazia o curso de farmácia e bioquímica, você fazia o curso de bioquímica, porque você era bioquímico e ia trabalhar em análises clínicas. A maior parte do pessoal que saía nessa época da faculdade se recusava a trabalhar em farmácia. E a gente chega em 1977, um grupo muito diferente, né, que estudava aqui na Universidade Federal do Paraná, resolve fazer uma coisa completamente diferente, completamente contra tudo que a gente tinha na época. Então, em 1977, eles pensam assim: nós não vamos sair da faculdade para ou assinar uma farmácia ou trabalhar em análises clínicas. Nós vamos, então, abrir uma empresa que vai manipular os medicamentos. Todo mundo riu, todo mundo achou graça, porque não vai dar certo, porque isso não existe mais, não é porque vocês, sonhadores, querem que essa situação vai acontecer. E aconteceu. Eles fizeram um trabalho muito bom, eles abriram uma loja chamada Boticário, né? Era uma farmácia de manipulação ali na Saldanha Marinho. E eles começaram a fazer um trabalho muito interessante com os médicos, convencendo os médicos que eles poderiam confiar na manipulação, mostrando para os médicos as vantagens de uma farmácia de manipulação em relação ao medicamento industrializado, e aos pouquinhos eles foram conseguindo conquistar a classe médica. E aí, né, outros estudantes que começaram a sair da faculdade começaram a perceber que aquilo estava dando certo e começaram a abrir as suas farmácias também. E isso acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, a gente praticamente não tinha mais farmácia de manipulação. Aqui em Curitiba, a gente tinha duas farmácias, que eram a Nilo Cairo, que tinha sobrevivido, e mais uma farmácia que eu não me lembro o nome agora, que também estava lá resistindo. De resto, não existia mais nenhuma. E eles foram contra tudo isso, montaram uma farmácia e fizeram, né, com que as farmácias de manipulação voltassem para Curitiba. E isso foi se espalhando por outros estados. Hoje a gente tem aí uma gama gigantesca de farmácias de manipulação, graças a esse pessoal que resolveu inovar, né, voltar, na verdade, para uma situação antiga e mostrar que tinha futuro, sim. E é isso que a gente tem hoje, né? Boticário foi o precursor nesse ponto. Então, eles começaram com essa farmácia de manipulação e inspiraram muita gente a fazer o mesmo. Gente, eu acabei me estendendo um pouquinho por causa desse probleminha do som, mas espero que tenha sido interessante para vocês entender, né, essa volta que a gente teve da farmácia de manipulação e que está aí, né, a gente tem ainda muito campo pela frente, tem muito espaço para muita gente, ok? Alguma pergunta, alguma coisa?
Não? Então é isso, gente. Peço mais uma vez que vocês vejam lá o vídeo, é interessante. E vou mandar para as meninas o vídeo daquela farmácia lá de Londrina, se eu não me engano, para vocês darem uma olhadinha o que é uma farmácia de manipulação top. Beleza? Então até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Semana que vem vai ser aqui pelo Meet de novo? Sim, Tá bom. exatamente. Tá bom? Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, até.